Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente e Srs. Deputados, a informação escrita que devo, nos termos da lei, apresentar à Assembleia Municipal, penso que já foi policopiada, ou melhor, já não se chama policopiada, já foi copiada e partilhada por todos, e é um relato expresso tão exaustivo quanto possível para que a Assembleia fique informada da atividade municipal desde a última reunião da Assembleia. E, portanto, dou por conhecido. Aceite, Sr. Presidente e os Srs. Deputados, que me solidarize com o voto de pesar que aqui foi expresso pela morte do Sr. Professor Dr. Rui de Alarcão, magnífico reitor da Universidade e muito particular amigo, especial amigo. Também que me solidarize com o voto de louvor ou de congratulação pelo doutoramento honoris causa de Manuel Alegre pela Universidade de Lisboa. Testemunhei o ato e foi uma cerimónia digna, extremamente importante e útil. Gostaria também de acrescentar um registro para memória futura. Em 26 de outubro de 1998, já vão 20 anos, eu pensava que tinha sido ontem, que neste Salão Nobre homenageamos, enaltecemos José Saramago, no dia em que morreu José Cardoso Pires. Mas a José Saramago, homenageámo-lo aqui, atribuindo-lhe a medalha de ouro da cidade. A casa estava cheia, não era apenas a sala, a casa estava cheia, as escadas e tudo. E, para memória futura, é importante partilhar convosco que penso que o conseguimos sensibilizar daquele feitio muito próprio de ser, maneira de ser, de José Saramago. A cidade de Coimbra conseguiu sensibilizá-lo ao ponto de lhe, reconheceu ele, se inspirar para aquilo que veio a ser um notável discurso, dos melhores discursos que foram feitos em Estocolmo, no dia de dezembro seguinte, em que ele recebeu o Prémio Nobel da Literatura. E duas coisas que retive e quero partilhar com a Assembleia Municipal. Uma delas é que, depois de ver tanta malta nova nas escadas da Câmara, no hall, na Praça 8 de Maio, aqui no Salão Nobre, ele virou-se para todos e disse: são bonitos, gosto de vocês. Dizia Pilar del Rio ainda há dias que era raro ele usar essa expressão, muito menos em público, mas ficou tocado. E depois fez uma referência que o acompanhou praticamente até ao fim. Um mundo estranho este, em que parece ser mais fácil chegarmos a Marte do que chegar ao nosso vizinho. A expressão exata não é esta, mas o sentido era este. E, portanto, uma referência que fazemos 20 anos depois, uma homenagem devida, merecida e que foi estimulante e que deve ficar registada para a memória futura. Sr. Presidente e Srs. Deputados, disseram-me que houve diversas intervenções, moções, aí tive a oportunidade de conhecer, depois de ter chegado. Vamos ao que interessa. Primeiro ponto. Em agosto foi publicado no Diário da República uma nova Lei das Finanças Locais. Isto é, a revisão da Lei das Finanças Locais, que é um percurso que, desde a atribuição da Medalha de Ouro da Cidade a José Saramago, até talvez antes, era uma intensa reivindicação das autarquias portuguesas. Finalmente conseguiu-se. E a revisão da Lei das Finanças Locais, nos termos em que foi aprovada pela Assembleia da República, é um passo de gigante. Não dá para chegar a Marte, mas dá para ajudar muitos dos nossos semelhantes, dos nossos vizinhos, para a qualidade de vida que desejamos para todos. E, portanto, é um avanço significativo na autonomia do poder local, a autonomia constitucionalmente protegida do poder local, e é também um aumento, um acréscimo significativo nas finanças autárquicas. É expectável, mas o Orçamento de Estado terá de ser entregue até ao dia 15 na Assembleia da República, só a partir daí é que é publicável e volta a ser discutido. De facto, venho de participar numa reunião com o Governo sobre o Orçamento de Estado para 2019 e também sobre a descentralização. Mas é prematuro sobre o Orçamento de Estado estar a pronunciar, uma vez que o Conselho de Ministros terá apreciado ontem
o draft de trabalho, nos próximos dias, aprovará, e só depois de apresentado à Assembleia da República, é que é legítimo usar esses elementos e considerá-los firmes, porque é um processo político, é um processo de construção, em construção permanente. Mas vim otimista. Não apenas para as autarquias portuguesas em geral, mas também para o nosso município. Vim mais otimista do que parti daqui às 6h30 da manhã para as negociações do processo. E mais otimista porque mais esperançado. Para quem andou habituado durante anos e anos, atenção, desde a minha outra encarnação, a que nas vésperas do Orçamento de Estado a notícia boa era, boa, entre aspas, era só nos vão cortar X. Não era coisa nenhuma, era só X. A notícia passou a ser discutirmos até onde é que podemos acrescentar, e só esta inversão do trend da tendência e da conduta é muito mais animadora. Portanto, a informação não. O Orçamento de Estado para 2019, tal como 2018, não implica o corte. Isso é bom. O que, como mais adiante avaliaremos, nos permite a gestão política, claramente, gestão política da fiscalidade autárquica, que é uma questão política. Claro, tem componentes técnicas relevantes e tem de se garantir o conjunto de dispositivos que a lei quadro e as leis específicas determinam para a elaboração de orçamentos, de planos, etc. E para a fiscalidade. Mas, obviamente, são sempre opções políticas. É por isso, aliás, que este órgão político não é, como no tempo do Estado corporativo, um corpo de funcionários nomeados para tomar decisões. Mas, estando mais otimista, importa ter presente aqui o seguinte. Está em discussão um processo de descentralização, como é sabido. Ontem consensualizámos com o Governo o projeto, o texto pré-final da lei setorial, do decreto-lei setorial sobre educação. E está em adiantado estado, ainda soube mais alguma coisa hoje, o decreto setorial da área da saúde. Portanto, os 23 já praticamente sobram com dúvidas e com necessidades de intervenção, matérias relevantes e ainda que precisam de partir muita pedra para se convencionar. Uma delas é a das freguesias. O que é que está em cima da mesa? Há um projeto de decreto-lei, ou melhor, na versão X, já não sei qual delas, e eu como responsável presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses e o grupo de trabalho que me acompanha, tem elementos de todas as forças políticas presentes no universo autárquico, é para nós questão, ponto de honra, seja na área das freguesias, seja na educação, seja na saúde, seja nos outros setores, mas aqui especialmente importante, a definição nos decretos setoriais das atribuições exatas, das obrigações exatas, dos meios de financiamento exatos, para que não haja interpretação equívoca nem sobreposição de responsabilidades e funções. Se for transferido para as juntas de freguesia, se for atribuição própria para as juntas de freguesia, a manutenção de passeios, isso tem que ficar claro que é as juntas de freguesia respectivas. Isto para evitar coisas que eu já ouvi, por exemplo, limpeza de faixas de gestão de combustível. Só uma das nossas freguesias, no Conselho, é que aceitou aquilo que eu anunciei aqui numa Assembleia Municipal. Pronto, registro isso. Claro que, estando definido com exatidão, todos nós temos a saber quem tem a responsabilidade. E cada vez mais estou, mesmo eu pessoalmente, convencido da importância disto, para evitar equívocos e mal-entendidos, quando aparecem incidentes como a queda da árvore que caiu no Funchal, que antes da árvore ter caído era da paróquia, depois passou a ser de mais não sei quem, depois mais não sei quem, e por aí fora, mas quando ela caiu e matou mais de uma dúzia de pessoas, ou uma dúzia de pessoas, se não estou em erro, já passou a ser do Presidente da Câmara, que ficou logo constituído arguido, que é para evitar confusões. E do vereador, que não era, porque afinal aquilo seria um terreno de alguém. Portanto, estas questões atingiram uma escalada de imputabilidade que é essencial no processo de centralização, seja nas freguesias, na relação com as freguesias, seja nas relações com a área da saúde, seja com a área da educação, que são especialmente sensíveis,
que virtualmente podem gerar conflitos e mal-entendidos que, a todo custo, devemos evitar. A forma de o evitar é na clareza da definição do decreto-lei setorial que especifica, com exatidão, quem faz o quê, com que dinheiro e de onde é que vem esse dinheiro. Isto traz uma outra questão. Tudo indica que até ao dia 15 deste mês, portanto, dentro de dias, todos os decretos setoriais estarão na versão final ou pré-final. Portanto, começamos a partir daí a ter as linhas condutoras, embora, em bom rigor há que reconhecê-lo, só depois dos decretos-lei setoriais serem publicados no Diário da República, eles têm força de lei, como é evidente. Neste momento, aliás, acompanha-nos nestas preocupações, por exemplo, o Sr. Presidente da República, que já lá tem uma série de diplomas para promulgar, mas, tanto quanto sabemos, interessa a todos haver um conjunto do que for execuível desde já para ser promulgado na mesma data aproximada, para que não haja perdas de tempo. Por um lado, interessa acelerar determinados diplomas, sobretudo aqueles onde é do nosso interesse a execução o mais rapidamente possível das matérias que são descentralizadas no âmbito deste processo. Por exemplo, a gestão do Rio Mondego na frente da Ribeirinha de Coimbra. Bom, se soubermos, estamos lembrados, que só para decidir a questão dos muros, do desassoreamento, tudo isso, que vai passar para o município, neste caso, a responsabilidade da gestão e de todo o processo de intervenção, nós teríamos poupado para aí 3 anos para a intervenção que está a decorrer do desassoreamento do Rio Mondego. Para aí, pelo menos 3 anos, mas talvez até mais. Para avançar com outras intervenções, não vale a pena estar aqui a denominar, mas que nos interessa. Interessa-nos dinamizar o mais celeremente possível património do Estado que está devoluto, subaproveitado, abandonado, a ruir, a ser roubado, as mais diversas coisas. Interessa-nos o mais rapidamente possível assumir, integrar o processo. Interessa-nos o mais rapidamente possível, por exemplo, celebrar o contrato de programa, porque não é tudo igual. Cada diploma setorial tem as suas especificidades técnicas, políticas, etc. Mas interessa-nos o mais rapidamente possível pôr em andamento o processo para a reabilitação, se é assim que se pode chamar, para a intervenção de requalificação do Liceu José Falcão. Eu, se bem me recordo, conheci pelo menos 3 ou 4 primeiros ministros que se corresponsabilizaram, que era uma prioridade das prioridades. Já não sei quantos diretores regionais de educação, aliás, até já foi extinta a Direção Regional de Educação. Pior, é que o processo da reabilitação, ninguém sabe onde ele para, porque é uma questão, é um mistério. Ou então nunca foi feito, porque, enfim, mas muitos dos presentes foram certamente, em várias circunstâncias, testemunhas deste entusiasmo, desta aplicação, desta vontade política que foi expressa, e eu creio que era sincera, que era genuína. Agora foi enganados por alguém, porque o processo para reabilitar o Liceu José Falcão, até agora não conseguimos pôr-lhe a vista em cima. Nós estamos a procurar antecipar-nos algumas operações que logo seja confirmada a descentralização, para avançar para prioridades são evidentes. Penso que ninguém discordará nem da necessidade do aeroporto, nem da necessidade de intervirmos urgentemente no Liceu José Falcão. Penso que isto não é difícil estabelecer consenso. Importante também esclarecer, porque tenho visto vários equívocos, eu reafirmo que nas negociações que coordeno por parte da ANP com o Governo, todas as reuniões que são feitas são partilhadas e presenciadas por um vice-presidente de cada uma das forças políticas presentes na governação autárquica em Portugal. É bem diferente de outros períodos. Por exemplo, para não deixar trespassar qualquer intuito de partidarismo, em 1984, quando foram transferidas para as autarquias, para as câmaras, as escolas do ensino primário, recordar-se-ão alguns da algazarra que foi. E essa algazarra ocorreu quando, de um dia para o outro, se constata no Diário da República que estava passada a prenda e a responsabilidade para as autarquias. E depois levámos para aí uma série de anos a conseguir regularizar escolas primárias, qualificação das escolas, transportes escolares e tudo isso. Bom, deste processo de agora, apesar das críticas que eu compreendo, elas têm vários motivantes, têm vários percursos, têm várias coisas. As autarquias, em Congresso, aprovaram por unanimidade o processo de centralização.
E a questão põe-se sempre nisto. Uns verão um copo meio cheio, outros um copo meio vazio. Pode ser. Mas há uma coisa de que eu dou garantia pública. É que houve diálogo, houve soluções que foram evoluindo construtivamente e o resultado a que chegamos, a que estamos a chegar, é um resultado benéfico para o poder local democrático. Seja das câmaras municipais, ou dos municípios, seja das freguesias. Isso é importante. Foi dialogado e tem sido dialogado com franqueza e há, até agora, em circunstância alguma, me deparei com qualquer situação de má-fé negocial ou merecedora de desconfiança. E é partilhado com os que concordam dentro mesmo da Associação e dos órgãos da Associação e com os que discordam. É a partilha integral de procedimentos. E nesta partilha também haverá ocasião em que isto terá de vir conforme os setores, conforme os decretos setoriais, há decisões que têm de vir à Assembleia Municipal. Designadamente aqueles em que fica salvaguardado na lei setorial, com a abertura já de cobertura da lei quadro, que tem de ser feito um contrato de programa. Por exemplo, a intervenção do José Falcão, eu penso que já disse na Assembleia Municipal, na reunião anterior, que é diferente assumir a manutenção do Liceu Dona Maria ou da Brutero, é totalmente diferente de assumir o José Falcão. Para o Liceu José Falcão tem que haver um contrato de programa específico com a dotação financeira do orçamento do Estado para aquela intervenção que já tinha sido feita há uma série de anos. E, portanto, o processo de centralização tem toda a credibilidade e merece toda a confiança. E desde 1976, que mais de proximidade ou mais distante tenho acompanhado o poder local democrático e o municipalismo, desde 1976, aliás, entusiasmado pelo meu ilustre professor, que foi Presidente da Assembleia Municipal, ilustre professor e ilustre Presidente da Assembleia Municipal, o professor Dr. Romero Magalhães, e desde 1976 que acompanho, esta é a melhor fase em que o poder local foi respeitado, em que os órgãos representativos do poder local democrático são respeitados e ouvidos, não são apenas escutados, são ouvidos, e em que os contributos que temos dado ao longo deste processo têm sido, na sua grande maioria, protegidos e acolhidos. Claro que há outra parte. Há matérias que isto é um processo. E como o processo que é, decorridos os primeiros anos de prática, ele vai merecer aperfeiçoamento. Por exemplo, neste momento estou a tentar colocar em alguns sítios do país cadeiras de dentista. Em alguns sítios, desde que a Câmara Municipal paga a cadeira. No caso do Coimbra, eu declinei esse convite, porque isso é pesca à linha, é inaceitável. E nem que fosse por um cêntimo. É que é preciso dotar no SNS, no Serviço Nacional de Saúde, da carreira de médicos, odontologistas ou dentistas, é preciso que seja uma área específica e com atribuições próprias e não criar aqui um engodo em que, a seguir, a haver o hábito das pessoas terem ali o médico dentista num determinado centro de saúde ou num determinado sítio. Decorrido algum tempo, ou por cessação de contrato de trabalho, ou outra coisa qualquer, bom, não entra, não há, a Câmara agora que se aguente. Ora, isto foi respondido de imediato, ponham isto no processo de centralização. E é nessa sede que vamos discutir como é que é feito, como é que é operado. E pronto, também não arranjei demasiados amigos com isso, mas é verdade que as coisas são assim. O que é que temos então? Expectável, com razoável segurança, até ao dia 15 teremos as versões finais que irão ao Conselho de Ministros das leis setoriais da descentralização, e se houver uma ou outra daquelas que são especialmente delicadas, que não se chega a acordo ou a consensualização, ele ficará para uma fase seguinte do processo. Questões consolidadas já, conforme aquilo que eu acabei de dizer antes, há setores onde cada município avaliará o seu interesse ou não em, desde já, requerer ou aceitar ou avançar na execução efetiva das atribuições que decorrem da descentralização. Na minha opinião, na globalidade, e o nosso interesse municipal é avançar em todas, até ao limite do que as leis setoriais determinem, até para fazer um teste de stress ao fundo para a descentralização. Porque na lei das ciências locais está estruturada a criação de um fundo para onde convergem as dotações do Orçamento de Estado dos vários ministérios, conforme os contratos, programas, o que for realizado, mas também não deve haver dupla
despesa ou duplicação de registro de despesa no Orçamento de Estado. E, portanto, o Fundo da Descentralização é para acolher esses fluxos financeiros, para garantir que funciona. Mas temos interesse em resolver, por exemplo, a estrada da ADEMI, a reta da ADEMI. Aquilo é um sarilho há não sei quantos anos. Eu próprio, do século passado, tentei resolver aquilo, não se conseguiu. Bom, com a lei nós estamos em condições de requerer, mas tem de haver acordo entre as infraestruturas de Portugal e o município, e estamos com toda a gestão daquele troço entre a 111 que vai para a autoestrada e a parte que é urbana, evidentemente, para a gestão municipal. E há outras questões que são importantes. Património que está abandonado. Claro. Veja-se uma coisa que é, até de algum modo, caricato. A Junta Distrital construiu, já no final do anterior regime, a escola da criança em Taveiro. É de propriedade da Junta Distrital, terreno municipal, tudo isso. A ADREC precisou daquele espaço para continuar com a escola, com a Casa da Criança, a designada Casa da Criança. Depois a ADREC, e estamos ainda a falar em níveis de poder, não foi nenhum ministro, não foi nenhum governo, não foi nada, foi um funcionário, comunicou, a partir do momento em que deixaram de utilizar, ao património do Estado, ao Tesouro, que toma conta desses bens, que prescindiam, terminavam as funções, devolviam as chaves. Automaticamente o Tesouro registou, apropriou-se daquele bem que não é património do Estado, não era, nunca foi. No limite foi da Junta de Província da Beira Litoral. Mas registou. Quando se constatou a utilidade e a necessidade de instalações para o Centro de Saúde de Taveiro, melhoria, alguém se lembrou, eu lembrei-me, de dizer vamos a isto. Tem umas ótimas instalações, aquilo com uma operação de limpeza, mudança de fechaduras, uma coisa muito simples e dá para instalar condignamente o Centro de Saúde, ou a parte do Centro de Saúde que precisa de instalações. Direção Regional de ARS. Mensagem. ARS, mensagem para o Tesouro. E andamos nisto. Então, agora é preciso uma avaliação. É preciso não sei o quê. Bem, eu acho que é só preciso pôr o pé na porta. Enfim, não queria ser, não apelo a nenhuma operação de gangsterismo, mas é o que apetece. Porque está inutilizado, está a ser maltratado, está a ser impedido de utilização adequada e nem sequer para uma missão direta do município. Ou melhor, é no município, mas não é para a Câmara, é para a ARS vai instalar. Os médicos precisam de instalações. Bom, com a legislação sobre património, com o Decreto Setorial de Património, isso permite-nos agir. Como o preço está abandonado, clarifica-se, não vamos discutir se foi bem ou não incorporado no Tesouro, na Direção-Geral do Património do Estado, permite agilizar e utilizar. E é isto que, a meu ver, é importante. Obviamente que tudo o que digo não é um sinal de desconfiança, mas só pode ser utilizado depois de consolidado em decisão do Conselho de Ministros. Aqui no processo político não quero de modo nenhum usurpar funções a outrem, porque o processo legislativo tem regras e não quero ultrapassar, estou apenas a partilhar a informação de que disponho com uma razoável alta margem de segurança. A outra questão da mentira ou da falsidade. Senhor Presidente e senhores deputados, na Semana da Mobilidade foi apresentado um conjunto de informação complementar sobre o Metro Mondego, o Centro de Mobilidade de Mondego, sobre a operação aeroportuária e tudo isto. Eu esperava, ainda espero, que, por exemplo, sobre a utilização, a utilidade, a vantagem, a necessidade imperiosa de termos a operação aeroportuária, um aeroporto na região centro, eu penso que haverá poucos que duvidem. Sobre a justeza da localização, pode haver várias opiniões técnicas, todas são de ouvir. Mas, primeira questão, nós temos 2 milhões de habitantes na região centro, neste território, que não têm acesso a mobilidade aeroportuária condigna. Nos últimos 15, 20 anos, houve a mudança substancial de paradigma, em termos de pessoas que se deslocam, e em que vêm vantagens, obviamente, para as cidades, para os territórios,
que têm acesso por via de transporte aéreo. Aliás, em algumas das zonas do país, como sabemos, como ainda há pouco constatei, há sobrelotação, há excesso de procura e depois há efeitos perversos na economia, na habitabilidade, na habitação, no uso do espaço público, na quantidade de pessoas que estão presentes. E há sintomas de congestionamento ou próximo disso. Nós assumimos politicamente uma alternativa com base em dados que estamos a complementarmente desenvolver, tecnicamente sustentáveis, para evidenciar, para demonstrar que o aeroporto é uma necessidade estratégica de desenvolvimento de Coimbra e de sua região. Que é importante que se faça ampliando em condições de equilíbrio financeiro e de exploração a pista do aeródromo municipal Bissaia Barreto, eu repito, aeródromo municipal Bissaia Barreto, até ao limite, mas não queremos apenas ser umbiguistas. Nós precisamos de uma operação aeroportuária para servir um tempo de distância de cerca de 1 hora, 100 km, indicativamente. Nós precisamos que haja serviço acessível a uma bacia demográfica de 2 milhões de moradores. Nós precisamos que haja serviço de mobilidade aeroportuária para áreas tão importantes e com atratividade evidenciada como Coimbra, Figueira da Foz, Fátima, Leiria e outros. E, portanto, esta é a estratégia que vem sendo construída para este objetivo. Quando estamos a trabalhar para que se alcance este objetivo, que pelo menos no eixo Coimbra-Figueira da Foz é ambicionado desde antes de 1960, data que está documentado que a resposta que é dada para a abertura à aviação civil da base aérea de Montreal, a resposta que é dada hoje, ou agora em tempo recente, é praticamente igual à que foi dada em 1960, 62, 66 e por aí fora. Apenas muda os de agora, acabam as mensagens com os melhores cumprimentos, aquelas de que tenho cópia terminam a bem da nação. É a única diferença, porque tudo o resto é praticamente a mesma coisa. Parece mesmo que o amanuense que escreveu umas e outras é o mesmo. O que nós temos é de conseguir ultrapassar o tabu. Eu sei que pode haver pessoas que tenham ficado surpreendidas, que gostavam de ter tido a ideia. Eu tenho que confessar perante este órgão, por um lado, me interessa saber mesmo, e haverá o dia da verdade em que vamos votar quem quer ou quem não quer. Porque, objetivamente, a ideia nem sequer é minha. Já morreram muitos que pugnaram por isso. Estou-me a lembrar do Costa Alemão, por exemplo, e de outros tantos, que quiseram alcançar este objetivo. Foi só retomar, não temos a obrigação de fazendo o caminho das pedras, conhecemos a alma das pedras também. E com base nisso, trabalhamos. Agora, todos são bem-vindos para se conseguir alcançar este objetivo. De outros territórios do nosso país, sempre que há uma coisa destas, uma decisão destas que precisa de um impulso político e de uma manifestação tão impulsionadora quanto possível, enfim, não quero saber se os aviões aterram de sul para norte ou do norte para sul, não é essa a questão, não é isso que é do nosso mundo de decisão, mas é constrangedor às vezes, quando avança uma coisa nova, ambicionada há longo tempo, que é possível e que há uma janela de oportunidade, com uma necessidade evidente, surgem e emanam, não sei como, os entusiastas do contra. Isto devia ser ultrapassado, é uma pecha. O Saramago tinha razão. Tinha razão. E é uma pecha que ele diagnosticou e discursou aqui, dizendo, e depois alargava e dizia, bom, mas provavelmente isto é daqui mais evidente, mas é uma questão nacional. Pois é. Eu apelava, e como se estará a notar, estou a procurar ser muito contido, mesmo tendo o meu feitio firme e hirto em defesa da honra, nem isso aqui trouxe. Digo apenas em defesa da liberdade, da consciência cívica e do dever que temos, como em Coimbra, não termos vergonha de reivindicarmos uma infraestrutura que é necessária para a nossa cidade, para a nossa região e para o nosso país. Não tenham vergonha disso, nem tenham medo.
Se puderem, evitem insultos, porque se entrarmos nesse campeonato, a aterragem pode ser forçada para alguns. E podem haver paraquedas em operações de emergência que possam eventualmente surgir. Meus caros concidadãos, apelo mesmo, não tenham medo. Porque nós estamos com um projeto que é ganhador, não foi nossa descoberta, outros muito antes de nós o fizeram e a desejarem adicionaram, não conseguiram lá chegar, mas é o nosso dever fazer tudo quanto é nosso chegar para cumprir, porque é a benefício da nossa cidade, da nossa região e do nosso país. Das terras do Montijo, que saiba, nenhuma autarquia se queixou e ela vai fazendo o seu percurso. De outras terras da Península Ibérica, outras autarquias, nenhuma se queixou e ela vai fazendo o seu percurso. Mas nisto tudo, é verdade que há acionistas, eu conheço e compreendo-os até, que naturalmente querem proteger os seus legítimos interesses de negócio e obviamente que não têm grande entusiasmo em ver que é possível criar uma infraestrutura aeroportuária fora da área privatizada por concessão da ANA e afins. E, naturalmente, o sítio onde isso pode acontecer é este. Não os outros que estão comprometidos e estão no alcance do monopólio da concessão, decorrente da concessão dada pelo Estado português. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, penso que era até aqui que podia chegar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Muito obrigado. Senhores deputados,